Saúdo todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Como que os irmãos estão? Esse vídeo a gente vai estar enviando para o grupo tanto da Penha como de Itapevi. Nós nos acostumamos a ter comunhão às quintas-feiras no culto de oração, aos domingos nos diversos trabalhos que temos na Igreja da Penha, e agora, por conta dessa pandemia já, né, do coronavírus, essa comunhão nos foi cortada. Mas nós somos gratos a Deus por Ele ter permitido que, pelo menos por meio virtual, por meio dos nossos grupos de WhatsApp, nós podemos ter comunhão e nos reunirmos para cultuar ao nosso Deus e também para estudarmos a sua palavra. Então, para compartilhar um pouquinho de como eu e a minha família, eu e a minha esposa Elaine temos passado, nós estamos, como acho que acredito a maioria dos irmãos, isolados, estamos em casa, temos procurado fazer o culto doméstico de maneira simples, com leitura da palavra. Lemos ontem o livro de Lamentações, que fala de como o profeta Jeremias passou por uma situação em que a cidade de Jerusalém também ficou deserta, onde eles foram severamente perseguidos, e procuramos cantar alguns hinos juntos e às vezes ouvir também alguma mensagem. A Elaine está um pouco gripada, está com coriza, dor de garganta, mas graças a Deus os sintomas têm ficado até aí, né? Não tem agravado. A gente não sabe que tipo de gripe é. A gente tem ouvido que existem vários tipos de gripe que podem ser, e a gente não precisa ficar alarmado se tiver alguns desses sintomas, mas devemos ter os cuidados que os médicos nos alertam. Quanto a mim, eu gostaria de testemunhar que um cuidado que Deus teve com a minha vida, né? Porque eu me enquadro aí no que os médicos dizem como grupo de risco. Por quê? Porque eu tenho asma e também faço uso de um medicamento. A cada 2 meses eu fazia uso de um medicamento que os médicos dizem que é um imunossupressor. Um imunossupressor é um remédio que diminui o sistema imunológico por conta de uma doença que eu possuo. E eu fiz uso desse medicamento durante 5 anos ininterruptamente. A cada 2 meses eu fazia uso desse remédio. Por providência de Deus, a partir de dezembro eu parei de usar esse remédio por conta da cirurgia de desvio de septo e sinusite que eu fiz em fevereiro, no dia 13 de fevereiro. Então eu estou numa janela do remédio, estou desde o início de dezembro sem tomar o remédio, ou seja, o meu sistema imunológico ele não está tão baixo. Então eu vejo nisso um modo de Deus cuidar, no caso de mim, para que nesse momento eu não esteja tão debilitado o sistema imunológico. Então a gente vê que mesmo passando por esses momentos, o cuidado que Deus tem com a nossa vida. E assim, Ele deve estar cuidando da vida de cada um dos seus. Uma outra questão é que a minha asma, que faz com que eu seja também do grupo de risco por conta da asma, ela é muito influenciada pela sinusite crônica que eu possuía. Eu tendo operado a sinusite dia 13, esse outono e esse inverno, eu vou passar com menos bronquite e menos risco.
Então, eu olhando para o ano passado e vendo, eu resisti muito a fazer a cirurgia da sinusite e do desvio de septo. E agora a gente vê, eu vejo, né, que foi uma forma de Deus cuidar de mim. E se Ele cuida desse jeito, dessa maneira, Ele vai cuidar sustentando cada um de nós segundo a sua vontade. Isso não quer dizer que nós não vamos adquirir essa gripe ou que algum de nós, ou mesmo eu, não vá adquiri-la na forma mais grave. Não, Deus pode nos permitir que passamos por isso, mas Ele vai cuidar de cada um de nós. Um outro testemunho que eu gostaria de dar é uma lição que eu aprendi durante o tempo em que eu fiquei internado, que creio que dá para se aplicar nesse período em que nós passamos por essa pandemia. Eu fiz a cirurgia da sinusite, do desvio de septo, teve um problema durante a cirurgia, e assim que eu voltei para o quarto, a médica veio e me disse: olha, ela e a Elaine me disseram, né, você está com risco de meningite. E além disso, há uma possibilidade de você ficar um longo período aqui no hospital para uma segunda cirurgia. E Deus me deu graça de agir da seguinte maneira, de ouvir o que o médico estava dizendo, de seguir as recomendações. E quais eram as recomendações ali? Não se movimentar, ficar na cama, não poder virar para a esquerda, não poder levantar a cabeça, não poder fazer os movimentos, e isso durante um longo tempo. Então eu segui essa recomendação, que era algo para preservar, no caso ali, a minha vida. Mas eu evitei ficar pesquisando, ficar buscando informações além daquilo que o médico me passava, e concentrar o meu pensamento naquilo que eu tinha aprendido da Bíblia, lembrar os hinos que Deus que tinha entoado junto com a igreja. E isso me serviu para enfrentar aquele momento difícil. E Deus foi trazendo textos, principalmente havia meditado junto com a igreja um longo tempo durante o livro dos Salmos, né, às quintas-feiras em Itapevi, alguns domingos na igreja da Penha, e esses salmos foram vindo à minha mente, foram sendo trazidos ao meu coração, os hinos, vários deles vieram e me deram força para passar pelo momento que estive imobilizado, com o risco de contrair do meu caso se agravar para uma meningite, ou de eu ter que de novo ser submetido a uma nova cirurgia. E eu creio que nós nesse momento nós devemos agir desse modo. Em que sentido? Nós ouvirmos as autoridades médicas no que a gente precisa fazer. Eles dizem que nós devemos nos isolar. Vamos nos isolar. Eles dizem que nós devemos tomar os cuidados de higiene, lavar as mãos, ter um certo distanciamento. Vamos seguir. Agora, você ficar 24 horas por dia olhando as notícias, vendo tudo quanto é tipo de opinião a respeito, isso não faz bem para nós. Nós vamos nos desesperar. Nós vamos ficar ali tentando entender como foi criada a doença, aonde pode ela chegar. Nós sabemos que é grave. Nós sabemos que ela vai ser propagada. E o que nós podemos, de maneira responsável, fazer? É nos isolarmos, é evitar o contato com outras pessoas. Isso nós devemos fazer. Nada além disso vai fazer bem para o nosso coração. Vai nos levar, muitas vezes, a um desespero. Então, a gente precisa nos concentrarmos no que Deus nos deu de suprimento para a nossa alma passar por esse momento. Em função disso, eu gostaria de compartilhar algo que nós já meditamos o ano passado.
tanto na Igreja da Penha como na Igreja de Itapevi. E é importante nesses momentos nós relembrarmos o que estudamos. Então eu gostaria de trazer para os irmãos uma meditação sobre um inimigo que nós vamos ter que enfrentar durante essa fase, que é o abatimento da alma, que é a depressão espiritual. Para isso, eu gostaria de meditar junto, novamente com os irmãos, no Salmo 42 e no Salmo 43. Nós meditamos nestes salmos no início do ano passado e gostaria de relembrar de forma agora gravada para os irmãos. Então vou fazer a leitura. Antes de fazer a leitura, dirigir uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, Pai amado, nós nos encontramos reunidos virtualmente, por meio do WhatsApp ou de outros modos que estaremos compartilhando a palavra de Deus nesses momentos. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que vão estar gravando vídeos e neste momento em particular peço que o Senhor abençoe a mim. Abençoe aos irmãos que vão estar recebendo, que vão estar meditando. E nesse momento que vamos estar estudando o Salmo 42 e o Salmo 43 sobre o tema depressão espiritual, peço a sua graça, Pai. Nós não temos condições de nós mesmos de passarmos imunes por essa crise, mas o Senhor pode nos fortalecer. Nós podemos passar fortalecidos pelo Senhor e não confiantes em nós mesmos. Então peço que abençoe, dê concentração a nós. Estamos acostumados a ver os irmãos enquanto ministramos, os irmãos estão acostumados a nos ver. E tire, ó Pai, essas barreiras ou nos dê força para vencermos a barreira do isolamento. Nesse momento em que precisamos te adorar como teu povo, pois o Senhor é Deus que merece toda a glória, honra e louvor de nós. Abençoe esse estudo, nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus, Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas ondas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo?
Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o Deus meu. Amém. Irmãos, o livro dos Salmos, ele tem uma importância muito grande na vida do povo de Deus, porque ele é um guia de como nós devemos relacionarmos com Deus de forma integral, não somente com o nosso intelecto, mas também com as nossas emoções, com aquilo que passa na nossa alma nos momentos em que nós não conseguimos ter o controle sobre elas. E momentos de crise, momentos de notícias, momentos em que há uma onda de morte se aproximando de nós, momento em que nós passamos por uma situação que, por mais que falavam e a gente lia na Bíblia, ela é inimaginável que nós, por exemplo, o ano passado, pensaríamos que estaríamos passando por ela. Você ser impedido de ir para o seu emprego, você fechar a igreja, você não poder ir na casa de um parente, o isolamento e você ver o acompanhamento dos números, o que está acontecendo em outros países, são notícias que nos abalam, carnalmente falando, abalam o nosso coração. Humanamente, é normal nós nos abalarmos. Por quê? Porque nós estamos diante de um ambiente de pressão, um ambiente de crise. E nós não somos os primeiros a passar por esses momentos. Outras pessoas, outros servos de Deus passaram, e os salmos estão fartos de registros de servos de Deus que passaram por momentos ou semelhantes ao que estamos passando ou piores. Aqui no caso, quem escreveu este salmo foram os filhos de Corá. Eles eram levitas, eles ministravam o culto no tabernáculo do Antigo Testamento, e por uma questão de perseguição, por uma questão de que o povo de Deus foi então levado cativo, foi tirado deles o estarem no templo cultuando a Deus. E nós vamos então ver que eles lidavam com o problema de não poderem se reunir na casa de Deus para o culto, para a adoração. É o que diz o versículo 4. Ele diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Nós também íamos todos os domingos à igreja, todas as quintas, e agora não poderemos ir. Não poderemos ir à reunião onde vamos fisicamente estarmos compartilhando. Eles não poderiam ir por causa do inimigo, por causa de pessoas que oprimiam eles, que os levaram cativo. Nós não poderemos ir por motivo de uma pandemia, por motivo de uma crise. São motivos diferentes, mas são motivos que, de igual forma, trazem pressão sobre as nossas vidas. A incerteza do que vai acontecer, as notícias que vêm, vão nos debilitando emocionalmente. Cada um de nós vamos ser, então, sujeito a essas questões.
O salmista diz no versículo 3 que ele já chegou na fase aqui no Salmo 42, onde as minhas lágrimas, ele diz, servem-me de mantimento de dia e de noite. Uma fase de profunda tristeza, uma fase em que a mente dele já não conseguia dominar as emoções e já estava chorando de dia e chorando de noite. Talvez nós sejamos levados a passar alguns momentos assim, chorando. Já existem relatos de pessoas que não estão conseguindo dormir. Há uma tristeza quando nós olhamos o fechamento do convívio. Eu mesmo, quando fechou, a gente reuniu para conversar sobre fechar a igreja, dá uma tristeza. Quando anunciamos para as crianças da brinquedoteca que não ia mais ter o trabalho e ver a reação delas, deu tristeza. Quando eu vi no meu serviço que nós fechamos e foi falado para todo mundo ficar em casa, em isolamento, sem saber quando voltar, dá uma tristeza. E creio que nós podemos passar por outros momentos durante essa crise, onde o que vai dominar as nossas emoções vão ser tristezas por conta do que estará acontecendo ao nosso redor. E como nós devemos enfrentar esse abatimento, o momento de depressão, que vai ser um inimigo a ser vencido. Então, este salmo, ele nos traz uma instrução sobre esses momentos. Os irmãos vejam como o salmista passava, o versículo 7, ele diz, um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas ondas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. É o que nós vemos agora. Nós vemos uma onda na área de saúde. Então, vemos as pessoas se contaminando e isso vem vindo como que uma onda. Veio da China foi para a Europa, da Europa rapidamente chegou no Brasil. Aí nós vemos os casos multiplicando, os casos de pessoas contaminadas, as pessoas mostrando nos gráficos de internet, subindo, de repente começa a morrer as pessoas, e isso vem vindo, e vai chegar próximo de nós. E aí nós vemos que a questão de saúde vai levar a uma questão econômica. Nós saímos do serviço na sexta-feira, sem saber se voltamos, sem saber, com certeza não voltaremos nas mesmas condições, com a mesma condição do emprego. Então, o abismo do problema de saúde vai virar um problema econômico. Nós já olhamos nas redes sociais o problema político, onde as pessoas vão se aproveitar politicamente desse fato. E tantas outras consequências que nós vamos enfrentar. É um abismo chamando outro abismo. E a gente olha para isso e fala, como nós vamos enfrentar isso? Mas olha o que diz o versículo 8. Contudo, apesar dessas ondas, dessas vagas, desses problemas, diz o versículo 8, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. A sua misericórdia. Então, eu creio que Deus tem sustentado cada um de nós, dando graça, dando misericórdia para nós passarmos. De alguma forma, Ele vai nos proteger. A mim, testemunhei no início do vídeo, uma forma que Ele mostrou que está protegendo. Mas e se passar por esse fato? Ele vai dar graça. O seu próprio Filho passou por algo terrível lá na cruz do Calvário, por nós, sofreu, foi humilhado, foi castigado, seu corpo foi todo moído e o Senhor deu graça para ele, ele passou tudo isso. Se ele, Senhor e Mestre, passou, se nós tivermos que passar também, ele nos dará graça para enfrentarmos uma possível crise mais forte dessa doença, e se ele nos levar, ele estará dando misericórdia no momento em que passarmos. Então,
Apesar das ondas e vagas, o Senhor mandará de dia em dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Que canção é essa? A nossa canção nesse momento, irmãos, é a oração ao Deus da nossa vida, como diz o versículo 8. As nossas orações, irmãos, nesse momento são canções. Deus se alegra que nós nos ajoelhemos, que nós nos prostremos e coloquemos toda a nossa ansiedade. Vamos orar pelos irmãos da igreja, pelos nossos familiares. Vamos colocar tudo diante do Senhor e isso vai ser a nossa canção. Agora, nós não estaremos no templo reunido, nós estaremos em casa, de joelhos, orando, e essa é a nossa canção. Podemos cantar em casa? Podemos, mas pode ser que cheguem alguns momentos em que nós não teremos ânimo para entoar um cântico no sentido de aquele cântico como no momento de alegria. Mas nesses momentos em que nós estamos, às vezes, com uma forte pressão emocional, com alguma notícia ou com algo que estamos enfrentando, a nossa oração, como diz o versículo 8, a nossa oração é uma canção ao Deus da nossa vida. Se você está abatido de alma pelas notícias, coloque isso diante do Senhor. Coloque diante dele. Isso é uma canção a ele. É uma forma de culto ao nosso Deus. E creio que ele vai dar graça para nós, além da oração, estarmos em família, juntamente cantando hinos ao nosso Deus por esse momento. Há aqui nesse salmo uma receita para nós enfrentarmos a depressão em todos os momentos da vida e em particular nessa crise. E é um tema central desses dois salmos. No Salmo 42, versículo 5, ele diz: Por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? É uma pergunta que o salmista faz para ele mesmo. Nós, para enfrentarmos esse momento, nós devemos conversar com a nossa alma. Não é o momento em que nós estaremos reunidos e com os irmãos da igreja conversando conosco. Podemos fazer assim virtualmente, mas agora o momento é de nós trazermos à nossa memória aquilo que aprendemos em toda a nossa vida espiritual, os textos da Bíblia, e conversarmos com a nossa própria alma. A nossa própria alma vai estar abatida, mas nós devemos perguntar: alma, por que você está abatida? Por que te perturbas em mim? E ele repete isso no versículo 5 do Salmo 42, repete no versículo 11 do Salmo 42 e termina no versículo 5 do Salmo 43. É como os hinos que nós cantamos, que tem aquele coro. Cantamos uma estrofe, cantamos o coro. Cantamos uma estrofe e repetimos o coro. Este salmo ele vai falando e vai sempre repetindo: Por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Por que nós estamos abatidos nesse momento? Qual que é a resposta que a palavra de Deus diz para nós? Ela diz que a resposta para nós não nos abatermos está na nossa esperança em Deus. Diz nesse refrão do Salmo: espera em Deus, olhe para Deus. Não olhe nesse momento para os médicos. Devemos olhar para eles como enviados de Deus para nos alertar, para fazermos o que precisa ser feito. Mas a nossa esperança está acima deles. Nossa esperança deve estar em Deus. Devemos não confiar nos políticos. Nessas horas, eles não têm condições de nos socorrer. Aliás, o que eles falam é que vai haver uma falência do sistema de saúde. E isso já aconteceu em países, inclusive, de primeiro mundo.
eles não vão poder nos sustentar. Nós não podemos olhar para nenhum ser humano nesse momento que consiga nos trazer esperança. Mas a nossa esperança deve estar em Deus. Quer dizer que Deus vai nos livrar de ficarmos doentes? Não, de forma alguma. Pode ser que na sua soberania Ele determinou que nós passaríamos e que Ele nos recolha no meio dessa crise. Pode ser. Muitos crentes do passado foram recolhidos no meio de pandemias. Mas nós podemos pensar, por que estamos abatidos? Se nós estamos abatidos pelo risco da morte, nós devemos ter o seguinte: sempre nós fazemos parte do risco da morte, seja em momentos de pandemia ou não. Há sempre o risco de nós morrermos. E se nós morrermos? O Senhor Jesus disse em João 11:25: Mas disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então Deus é a nossa esperança. Se nós morrermos, esse corpo que é corruptível voltará ao pó. Mas crendo em Cristo e tendo a esperança da salvação certa que Ele nos dá quando nós nos arrependemos, confessamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos essa esperança. Mas veja bem, essa esperança é só para aqueles que realmente entregaram sua vida a Jesus. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ainda não se arrependeu, você tem motivos para estar desesperado, pois não há esperança para você se você ainda não está em Cristo. Mas entregue sua vida a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse a Cristo. Mesmo não estando indo à igreja, você pode dobrar os seus joelhos, confessá-lo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como alguns dos conhecidos seus já fizeram. É momento de nós olharmos e pensarmos como tem sido a nossa vida. Nós temos uma vida real na presença de Deus? Essa crise nos prova. A Bíblia nos fala que as crises vêm para provar se estamos firmados em Cristo. Então, você deve meditar, você está firmado em Cristo? A morte, ela não deve te assustar se você tiver a certeza da sua salvação. E nós podemos ter essa certeza. E quando passamos por esse momento, então nós podemos esperar em Deus. Ele é a nossa salvação. Sendo afetados ou não pelo coronavírus ou por qualquer outra doença. Então a morte, que é o pior inimigo, ele foi vencido por Cristo. E nós temos a esperança da ressurreição em Jesus Cristo. Mas aí você também pode estar perturbado, pensando que você não vai ter o seu emprego ou já agora talvez tenha dificuldade de recursos. Mas olha a esperança que Deus nos dá, que está escrito em Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza. Talvez nós vamos perder alguns bens que possuímos. Talvez a nossa vida já não vai ter os mesmos recursos que tínhamos antes. Mas a Bíblia nos mostra para a nossa vida ser sem avareza. Vamos perder? Ok, está nos planos de Deus. Se não perdermos, amém também. Glória a Deus por isso. Mas a nossa vida tem que ser sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Deus nos deu até aqui e Ele vai continuar nos sustentando, mesmo com menos. Já veio medidas aí do governo que os salários podem ser reduzidos com jornada de trabalho. As pessoas que são autônomas talvez não vão ter os recursos. Nós devemos ajudar o nosso próximo. Que estiver ao nosso alcance, estarmos ajudando se temos condições. Mas nós vamos sofrer.
Vai ter perdas, dizem, para todo mundo. A gente só não sabe quanto vai ser essa perda. Então, nós devemos nos contentar com o que Deus vai nos sustentar. Pode ser que nós vamos ser sustentados e com certeza seremos sustentados com menos recursos, mas isso não deve ser o que vai tirar a nossa preocupação. Nós vamos ter a preocupação, ela é humana. O salmista passou por preocupação. Jesus, quando foi para ir para a cruz, ele disse: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Ele pediu a Deus, porque ele via a angústia que ele iria passar. Então, nós não devemos ser seres irracionais que olham para o problema e diz que o problema não existe e não é afetado. Nós somos afetados. E o livro dos Salmos, ele nos mostra que servos de Deus, os filhos de Corá eram do povo de Deus, eram pessoas piedosas e tiveram abatimento de alma. Nós vamos ter também. Mas o que nós devemos fazer é usar a palavra de Deus para pregar para nós mesmos, para mostrar a nós mesmos: olha, alma, por que você está abatida? Então, continuando em Hebreus 13:5, ele diz: contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nós não vamos ser desamparados por Deus nessa crise. Deus vai continuar conosco. Nós vamos ter abatimentos. Podemos talvez ser pego por essa gripe. Podemos ter algum ente querido pego e ter a forma mais grave dela. Pode ser que pessoas vão do nosso meio ser recolhidas por Deus. Mas Deus não vai nos desamparar em nenhum momento. Ele vai estar conosco. Aqueles que passarem e ao final dessa onda, né, que vai passar sobre nós, vamos ter perdas financeiras, mas Deus não vai nos desamparar. Os salmistas foram levados para uma outra cidade. Eles tiveram as suas casas acabadas. Não é a nossa situação, irmãos. Não há nenhuma previsão de que nós vamos ter que abandonar a nossa casa. Então não é tão grave quanto os relatos que nós vemos sobre esses períodos que os salmistas escreveram. O livro de Hebreus era o momento que eles estavam sendo expoliados, ou seja, os bens deles eram todos tirados por causa da sua fé. Não é o nosso caso ainda. Porém, a maior crise é aquela que a gente passa. Então, vai ter dificuldades para nós quanto teve para eles. Então, nós devemos ter essa palavra, que Deus não vai nos deixar, nem nos desamparar. Agora, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aqui neste salmo, ele diz que em Deus, ele é a salvação de nós. Então não vamos deixar de pedir a Deus, diz o versículo 9: direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa salvação. E é mais um motivo para nós não ficarmos só olhando notícias. Por quê? Porque Deus pode a qualquer momento livrar-nos. Basta cada dia o seu mal. Não vamos nos concentrar somente nas previsões. Deus pode enviar um remédio, Deus pode enviar uma vacina, Deus pode nos livrar. Não vamos nos concentrar no dia de amanhã. Vamos tomar os devidos cuidados e colocar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Na salvação de Deus estar presente conosco, nós louvaremos a Ele e ainda estaremos reunidos como igreja, juntos, cantando e louvando a Deus pela salvação, por Ele ter nos guardado em todo esse momento. Deus abençoe todos os irmãos e
que juntos compartilhemos a nossa fé e Deus vai estar nos abençoando. Vou estar orando, encerrando esta meditação. Querido Deus, te agradeço pela oportunidade que temos de poder compartilhar a sua palavra virtualmente. Peço que o Senhor visite a cada irmão que vier a ouvir esse vídeo. Abençoe os demais vídeos que vários irmãos estão produzindo e enviando, que são tão bons para nós compartilharmos a nossa fé e edificarmos uns aos outros. Abençoe, Pai, a tua igreja. Produza arrependimento, produza avivamento no nosso meio, que possamos sair fortalecidos, ó Pai. Abençoe-nos para que supramos, na medida do que estiver ao nosso alcance, a necessidade que cada um de nós possa ter. Mas sabemos que nessas horas é mais forte a noção de que é o Senhor que cuida do seu povo, aonde ele estiver, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.